Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Deixei o nosso estudo aqui para continuidade aqui para a parte da tarde, né? Para aquele vídeo não ficar muito longo, tinha algumas coisas para resolver, mas fica aqui o nosso fechamento mensal, né, onde a gente pensa aqui em algumas possibilidades de continuidade ou não, né? Até para a gente pensar um pouco em como que pode ser nossas semanas e se o mercado, né, tem algum tipo de expectativa melhor para algum tipo de movimentação de alta ou de baixa, já que agora a gente já tem o fechamento, né, do nosso mês. Então a gente inicia aqui nosso estudo. Primeiramente, né, pessoal, antes da gente chegar já aqui nessa parte aqui do nosso estudo, eu queria trazer aqui para vocês, ó, alguns pontos que a gente já estudou aqui em dias anteriores, né? Aqui a gente tinha uma tendência de baixa, né? A gente vê algo como a gente vê no 15 minutos, né? A gente vê a fractalidade dos tempos gráficos, né? Eu tenho uma tendência, ó, preço trabalhando abaixo da 20, alguns setups de retorno na média móvel de 20, e aí finalmente aqui, né, a gente tem um gap de média, né? Esse gap de média, a princípio, não nos trouxe a uma boa MTR, né? Apesar que o Brooks fala que MTR também, né, a depender de certos cenários, ele pode ser até mesmo uma L1. Né? Às vezes você tem um ciclo bom, né, de movimentação e às vezes você não tem correções, né, que chegam, por exemplo, a testar a mínima da tendência. Tanto que MTR, né, ele tem as suas possibilidades, né? Um MTR com fundo mais alto, MTR com fundo igual, né, ou mesmo a MTR, né, com fundo mais baixo. E aí o mercado iniciou um ciclo de alta. Aqui, né, iniciou um bom canal de alta. Então a gente vê aqui que a gente tem um canal de alta, né? Então visualmente aqui você consegue observar. Aqui foi, né, o período da pandemia, né? O período da pandemia volta, né, para bem próximo do fundo. Tinha uma região de POC aqui que também a gente tinha, né, aqui no mensal. Aqui é uma outra região de POC. O mercado quando volta para testar essas regiões, muitas vezes ele encontra nessas pausas e muitas vezes ele vem testar essas regiões também, né? É, Depois disso daqui, né, pessoal, ainda dentro daquilo que a gente estudou, né, falando, né, sobre reversões, muitas vezes reversões, né, derivam de estruturas familiares, né, de movimentações de uma, de duas, de três puxadas, né, ou três puxadas aqui, como queiram, né. É, e aí o mercado, né, apresenta pelo menos, né, uma correção TBTL, né, uma correção às vezes de 10 barras, duas pernas. Aqui foram três pernas, né. E mais uma vez, né, movimentações de três puxadas gerando, né, algum tipo de movimentação contrária. Né, aqui eu tenho duas possibilidades de três puxadas, né, então aqui seria uma nested wedge, né, eu tenho uma, duas, três, e depois disso daqui uma correção TBTL de 10 barras, duas pernas. Também cumpriu a premissa, né, de duas pernas. Essa movimentação ela não conseguiu mudar um ponto de inflexão relevante, né, que era esse daqui, né, que a gente vem conversando faz tempo, né, que se o mercado chegasse a esse ponto aqui, a gente teria uma premissa de perna 2 de alta. Sem a renovação do ponto de inflexão, pessoal, fica mais fácil, né, o mercado ter continuidade da movimentação de queda. Aqui a gente está falando do gráfico mensal, a gente faz análise tempo a tempo, né? Então aqui dentro do mensal, pessoal, a gente tem uma movimentação de uma, duas, três puxadas. A gente tem até então uma correção TBTL que não, né, cumpriu aquela premissa da wedge que nos leva a uma boa movimentação, por exemplo, de uma segunda perna de alta. Então essa daqui não é a wedge que deu certo, né? A wedge que vai nos levar, por exemplo, ao teste da máxima da tendência. Então, como ela não renova o ponto de inflexão, isso nos deixa, né, sem essa possibilidade do mercado, né, ter uma boa continuidade. Isso até o presente momento. A gente está vendo aqui, né, pessoal, o mercado também fazendo duas pernas, né? A gente teve aqui um bom impulso, ó, né, de quatro barras aqui, né, de alta. Tá? Então, dentro dessa movimentação de queda aqui, esse daqui foi, né, um bom impulso. Aqui também acabou sendo, né? Mas aqui eu tenho doji, aqui também tenho doji. Aqui eu tenho só um doji, né? As outras barras aqui a gente ainda pode classificá-las como umas barras, né, que fecham mais próximo de suas máximas. Aqui ele tinha renovado a inflexão, então havia premissa de uma segunda perna, né, de toda maneira, né? Então aqui, né, seja por essas três puxadas ou essas três puxadas, o ponto de inflexão para no mesmo ponto. Então quando ele renova, né, a premissa era pelo menos uma segunda perna, ele acabou desenvolvendo três. É, Então aqui, vendo esse fechamento mensal, né, um fechamento com uma barra de tendência de baixa, a gente tem uma região de POC aqui que pode servir como troca de contrato, tá? Então pode depois gerar algum repique de alta. Como falei, aqui a gente tem uma, tem duas pernas, é uma correção TBTL. Correção TBTL, pessoal, ela não muda a tendência, tá? Então, se isso daqui era uma estrutura de baixa,
para que ele mudasse realmente essa estrutura de fato de maneira majoritária, ele precisava renovar essa e essa máxima. Ele renovou um topo minoritário. Ele não renovou a inflexão de uma wedge, ele renovou apenas um topo minoritário. Esse topo renovado também não foi rompido, né? Dentro das regras de rompimento e continuidade, né, a gente não vê a ideia de continuidade, tá? A gente vê uma barra de rompimento e uma barra, né, de falha, né? Então, ela reverte para dentro da movimentação aqui mais uma vez. Fechou esse gap. Boa barra, né, aqui no fechamento do mensal, uma boa barra. Essa boa barra pode trazer continuidade. E aí a gente vem aqui para o semanal dar uma olhada. Mas aqui ainda no mensal, né, se ele testa essa região de POC e volta a subir, ainda seria interessante, né? E a gente vê por que seria interessante mais lá no gráfico semanal. Tá? Então aqui no semanal, aqui no semanal a gente tem, né, uma visão um pouco mais próxima das coisas. Então aqui dentro do gráfico semanal tem uma, tem duas, tem três puxadas. Aqui eu tenho uma tentativa de rompimento. Rompimentos de linha de canal podem falhar em até 5 barras. Aqui, né, dentro dessa movimentação, né, de três puxadas, né, contando essas movimentações aqui com três puxadas, meu ponto de inflexão está bem aqui. Então, se o mercado renova esse ponto de inflexão, né, o gráfico mensal, né, vai nos jogar mais para baixo. Tá? Então, o ponto-chave para nós aqui, ó, é se, né, vendidos irão conseguir, né, trazer o preço até essa movimentação. Vendidos estão, né, com boa probabilidade. Essa semana a barra já está um pouco mais afastada da média móvel de 20, da média móvel de 9. Barras que saem das médias, né, tendem a ter melhor continuidade. Pode ter continuidade por mais uma ou duas barras, claro que pode, mas essa probabilidade ela reduz, né, conforme, né, o mercado vai se afastando. Esse fundo, né, pessoal, aqui no semanal, ele já tem característica, né, de um rompimento. É claro que ainda pode voltar, porque a barra anterior, né, ela tem pouca coisa fora. Né, o que a gente tinha comentado aqui, ó, a gente só tem 10% dessa barra fora, mas ela é uma barra de rompimento, porque ela está fora. E essa barra aqui, ela pode ser chamada de barra de continuidade. Tá? Então, o mercado pode vir buscar, né, o alvo desse pivô aqui ainda para baixo. Tá? Então, o alvo desse pivô, vamos colocar ele aqui, né, porque ele é o pivô que está sendo rompido. Né? Então, olha, ele tem um primeiro alvo aqui em 128,33, né, que está dentro desse gap aqui do semanal, tá? Então ele tem esse alvo aqui. E o segundo alvo desse pivô, né, está abaixo, né, do nosso ponto de inflexão. Então, se os vendidos conseguem, né, buscar esses alvos, é um alvo que já tem certa característica de rompimento, a gente pode continuar tendo mais movimentação de queda. Tá? Aqui dentro do semanal, se a gente leva em consideração essa barra como rompimento e essa de continuidade, a gente tem rompimento e continuidade. Então isso aqui, né, tem chance de vir atingir pelo menos, né, esse primeiro alvo aqui, ó, de maneira, né, um pouco mais fácil. A gente fala, né, que o primeiro alvo ele é o de melhor probabilidade. Fala não, né? A gente tem uma estatística quanto a isso. Então, o primeiro alvo é o alvo de melhor probabilidade. Então, vendidos podem sim, né, vir tentar buscar esse alvo aqui em 128,33 ainda, tá? Então, é um primeiro alvo ali possível. Vamos dar uma olhadinha no diário, né? Porque aqui a gente só vai olhar tempos maiores, né? Aqui tem outro gap aberto, né, pessoal? Ele fechou esse gap. Aqui ele está baixo no canal, né? Então aqui pode apresentar algum tipo de correção e descer posteriormente. Como assim, Luciano? Como ele está baixo no canal, né, a gente tem aqui uma nova possibilidade de canal. Nova eu digo porque anteriormente a gente estava com esse canal aqui, ó, né? Ele não rompeu esse canal aqui também, tá, pessoal? Não tem rompimento desse canal, a gente só tem uma barra. Nessa barra é a barra de rompimento e ela também não é tão forte. Ela ficou o certo pavio, mas ela é uma barra de tendência, ela tem 60% de corpo. E aí, né, a gente pode ter um retorno para dentro dessa movimentação de canal, tem um gap aberto aqui, o mercado pode voltar. A gente está falando do mensal e semanal. E agora a gente está falando do diário. Né? Aqui no diário, eu tenho mais características aqui, né, que são necessárias para uma boa continuidade. E aqui eu pude ainda, né, ligar a mínima desse fundo com esse fundo e o preço chegou num toque exato, né, aqui nessa região. Tá? Não, é uma mínima bem mais baixa, né, e o preço chegou nessa região. Aqui acaba sendo baixo no canal. Assim como era baixo no canal, dessa mesma maneira, e sem rompimento. Então, se tiver uma barra de retorno, né, aqui, tiver uma nova máxima, por exemplo, vai ser uma H2, porque aqui foi uma H1, certo? A gente teve falha de H1. E aqui a gente retoma algumas premissas, né, pessoal? Que inclusive, né, a gente vai estudar, né, nessa parte que a gente está ali de amplitude da primeira hora, quando a gente for estudar alguns gráficos, a gente vai ver o Brooks narrando esse setup aqui. No caso aqui a gente teve uma falha de H1, né, direto. E a falha de H1 tem premissa de duas pernas, então mesmo que esse mercado traga aqui uma nova máxima, né, ainda tem
a possibilidade, né, de uma nova mínima neste fundo aqui. Tem a premissa, né? Mas aqui é baixo no canal, então pode ter realização de lucro. Por quê? Porque em canais amplos, o Brooks fala pra gente que a gente tem que realizar lucro em novas máximas, em novas mínimas, né, no caso no canal amplo de baixo. E se você não realiza lucro aqui, você tem que realizar lucro no canal, tá? E de toda maneira, né, conforme a gente mostrou ali, das duas maneiras, né, aqui também ainda seria, né, a nossa, ainda seria baixo, né, no nosso canal de baixo, tá? Das duas maneiras aqui a gente ainda não tem rompimento de continuidade. Então, a gente pode passar por algum tipo de correção, né, pode ser uma boa correção, mas ainda assim depois, né, a gente vai ter que trabalhar bem mais na venda. A barra do mensal também foi uma barra bem vendedora. Então, ela prediz a ideia de continuidade. Afinal de contas, quando a gente tem uma barra que rompe mínimo de barra anterior, a gente tem uma melhor, um melhor desenvolvimento a ter continuidade nessa direção, tá? Então, aqui dentro do gráfico diário, né, vocês veem também esse rompimento, né, aqui, ó. E esse rompimento ele podia ser visto aqui pelo gráfico diário? Isso não podia, né? Eu tenho 25 barras aqui entre um fundo e o outro. Eu tenho uma barra de rompimento, tenho duas barras de continuidade. Então, né, o mercado provavelmente, né, tem mais chances de vir testar esse fundo aqui, mesmo, né, com uma correção de falha aqui por estar baixo no canal, um retorno às médias às vezes, um fechamento de gap, né, aberto. Ainda tem uma premissa de segunda perna. E essa segunda perna pode nos trazer aqui em 120. Deixa eu só ajustar esse alvo aqui. Tá? Então a gente tem aqui ainda uma predisposição ao mercado nos trazer ainda a mais movimentação de queda. Dá uma olhada só mais nos 60 minutos. 60 minutos, pessoal, volta mais uma vez a ser tendência. Toques na média móvel de 20, mais uma vez, serão, né, setups de venda. Você tem aqui a possibilidade de um 2HM, né, provavelmente, e também, né, de um M2S. Então, dois setups de venda. Dois fechamentos acima da média móvel de 20, gap de média. Aqui eles não conseguiram um fechamento. Vendedores ansiosos, né, trouxeram o mercado aqui em mode side em um contexto bem interessante, né, de uma falha de rompimento. A continuidade da movimentação de tendência de baixa. Continua mais fácil descer do que subir. Contagem de barras aqui, né, pessoal? Vamos fazer. Aqui a gente tem, né, um bom impulso de baixa. Então, se eu tenho um bom impulso de baixa, eu tenho micro canal, né? Eu tenho 4 barras ali sem correção. Tenho uma H1, tenho perda de mínima. Aqui não estava acompanhando, então não sei quem foi primeiro. Então, como eu não sei quem foi primeiro, né, eu conto aqui como H2. Próxima perda de mínima, o mercado seria uma H3. Para quem acompanhou, né, e viu, né, o desenvolvimento da barra, aqui eu não estava realmente ligado nisso, mas aqui, por exemplo, se eu tenho uma H1, isso aqui perde mínimo e renova máximo, eu já teria uma H2. Isso aqui perde mínimo e renova máximo, isso aqui já seria uma H3. Então, de H3 já poderia desenvolver um pouco mais. Mas, dentro da metodologia, quando a gente não acompanha a formação, a gente conta assim, ó, H1, perdeu mínima, H2. Perdeu mínima, próxima retomada, H3. Tá? Então, a gente está aqui em uma H2. Tem um gap aberto aqui, ó. Tá? Então tem esse gap aberto, né? Você pode já deixar ele marcado, né, pessoal? Depois eu faço essa marcação aqui, tá? Para não tomar muito tempo aqui. Vamos dar uma olhada aqui no dólar. Dólar, pessoal, gráfico mensal, né? O dólar vem de uma wedge, né? Aqui, ó, uma movimentação de uma, né? Duas, três puxadas. Então tenho uma, tenho duas, tenho três puxadas. Também posso, né, claro, considerar essas três puxadas um pouco mais inclinadas, aqui sendo um undershoot. Tá? Então tenho uma, duas, três puxadas. Ponto de inflexão, pessoal, dessas três puxadas, de todo jeito aqui, está bem afastado, né? Então o ponto de inflexão, né, para a continuidade dessa movimentação está aqui, está longe, né, ainda. Mas o dólar, né, ele vem aqui, ó, também de uma estrutura de alta, né? Olhando mensal, tem fundo, fundo mais alto, né, fundo, por enquanto, mais alto, tá? E a gente tem dois topos mais altos. Então, ele pode ainda, né, voltar para uma movimentação de alta um pouco mais fácil, né, do que o índice. Pelo menos a sua estrutura aqui em tempo macro, né, uma estrutura de alta. Bem macro, tá? É uma movimentação bem ampla que a gente está assistindo aqui. Nossa barra do mensal, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui em quantas barras a gente tem abaixo da 20.
Temos 26 fechamentos aqui abaixo da média móvel de 20, né? Então aqui a gente teve mais uma vez um gap de média, só que vindo de um microcanal. Vejam que aqui ó, você não tinha correção. Ó. Máxima, 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 máxima. Opa, aqui uma H1, Luciano, mas vinda de um microcanal. E o gap de média está nessas duas aqui. Então eu tenho uma H1, é uma entrada contra um ciclo forte. E talvez isso daqui seja a MTR dessa movimentação, uma reversão majoritária de tendência, tá? Mas para reverter essa tendência, né, ele teria que vir para essas mínimas, tá? E reversão majoritária de tendência, apesar de ser um setup que nem o Brooks explicou, né, naquele estudo que a gente fez, muitas vezes ele vai te pagar, né, alguma coisa, e em 40% das vezes ele vai reverter. Então, às vezes, a gente sai com um pequeno lucro, ao invés de um grande lucro, né, que é de uma reversão majoritária de tendência. Aqui, né, no gráfico mensal, também não está interessante para o índice, né, pessoal? Por quê? Porque a gente teve aqui, ó, a gente teve 23, 24, 25 fechamentos aqui abaixo da 20, né? Aqui a gente tem algumas tentativas de rompimento, né, sem sucesso, só vê o pavio da barra. Aqui no gráfico mensal, a gente vê também, né, a mera violação aqui da média móvel de 20 na barra anterior, então que não é positivo ainda. A barra interna aqui também, ela acaba não sendo uma barra tão interessante, por exemplo, para continuidade. Né? Por quê? Porque a gente vem de uma tendência de baixa e quando o mercado chega na região aqui da média móvel de 20, por enquanto ele não tem nenhum fechamento assim. Né? A gente avalia, né, fechamentos, por exemplo, acima da média móvel de 20, né, fechamentos completos, a gente avalia força e pressão. Mas também não está tendo perda de mínima. Né? Desde aqui, ó, fez um fundo duplo mais alto, né, você consegue observar, e ele não perde mínima. Tá? Então, mesmo sendo uma barra interna, né, é uma barra interna mais positiva, mas ainda não tem aquela avaliação de como que o preço está rompendo a média móvel de 20. Como isso daqui se tornou uma tendência, né, pessoal? Ele precisa de um gap de média, esse gap de média pode trazer o mercado para uma correção de um teste da mínima dessa tendência, para depois, né, se tornar lateralidade ou talvez uma MTR, uma reversão majoritária de tendência. Pré-requisitos, né, Luciano, para que o mercado, por exemplo, reverta essa movimentação, quebra da linha de tendência. Eu posso usar essa daqui, ou posso usar, né, uma mais sensata, né, que é a partir da tendência. Tá? Então, a partir da tendência, né, eu digo a partir da tendência porque aqui ele inicia fechamentos abaixo da média móvel de 20, ele faz uma correção. Então, a partir da tendência, né, essa seria uma possibilidade, né, de você ligar uma LTB. E essa LTB, né, ela precisa ser rompida, assim como precisa do gap de média. E aí sim a gente pode ter uma lateralidade, quem sabe uma reversão majoritária de tendência aqui, falando do gráfico mensal, beleza? Então a gente está aqui explorando, né, alguns estudos que a gente faz. Uma semana. Semanal, fechamento bem interessante, né, pessoal? Aqui no semanal a barra fecha, né, acima de vários outros fechamentos, né? Ela fecha acima de pelo menos 33 fechamentos, né? É um fechamento importante. Então, o semanal do dólar está bem interessante, está bem comprador. Né? As médias estão ganhando um realinhamento, ó, veja que aqui a gente está ainda abaixo da 200, mas dentro das médias menores, né, elas estão ganhando um realinhamento. Isso daqui muitas vezes, né, ainda gera uma máxima e gera um pullback para uma reentrada, quando elas começam a ganhar esse realinhamento. Né? Aqui elas estão ganhando, a 20 ainda precisa vir acima da 50. Então, o dólar aqui no semanal, se ele testar, por exemplo, essa máxima, ou conseguir testar essa máxima aqui, né, ele ainda pode fazer uma correção. Essas médias vão estar bem mais reajustadas, né? Tá? Geralmente acaba ficando algo assim, ó, tá? E aí um pullback, né, na 20 aqui, né, seria ainda para uma nova máxima. Aqui formaria uma wedge, né? A gente teria que ver o rompimento e tal. Aqui no semanal, né, a gente conseguia ver algumas possibilidades, né, pessoal, de cunhas, né? Então aqui eu tenho uma cunha, né? Aqui, né, dentro do semanal, eu já tenho o gap de média. Vejam como o mercado, né, apesar de fractal, né? Aqui eu tenho o mercado trabalhando abaixo da média móvel de 20, ó. Então vocês conseguem puxar aqui e ver que tem cerca de 30 fechamentos. Bem aqui eu tenho um gap de média, ó, duas barras completas, né? E aí o mercado faz uma correção, testa a mínima, faz um fundo duplo mais alto. Isso daqui já no semanal já pode ser uma MTR com fundo duplo mais alto, tá? Basta, né, que essa movimentação agora consiga realmente mudar, né, esse topo. Então, um rompimento disso daqui já leva o mercado a uma possível MTR no semanal que visaria, né, buscar aqui, ó, o início, né, da sua tendência, tá? O início desse canal. Então aqui, né, dentro
do semanal, né, a gente tem essa movimentação de impulso, a gente consegue observar aqui, ó, que se eu coloco uma LTB a partir desse impulso aqui, onde a gente iniciou essas três puxadas, eu vejo que ela já foi quebrada, né, já tem a quebra dessa LTB, e o mercado já cumpriu também aqui antes disso o gap de média, tá? E aí agora a gente está numa possibilidade de lateralidade. Claro que ainda pode fazer mais uma puxada, fazer um fundo duplo, ou mesmo três puxadas, né, aqui, uma movimentação mais como isso daqui, ó. E aí depois isso daqui derivar, né, realmente a continuidade da MTR. Mas isso daqui é uma possibilidade, tá? Dentro do semanal de MTR. Fundo duplo mais alto, né? Pós gap de média, pós quebra da LTB. Beleza? Então aqui dentro do semanal tá um mercado bem interessante aos comprados. É uma barra de força. Fechamento aqui acima de muitos outros fechamentos, né? Coisa que não tinha, né, dentro de toda essa movimentação aqui, ó, de muitas barras. Tá? Então, isso aqui tem uma boa predisposição a ter continuidade, beleza? Ainda não tem um realinhamento, esse realinhamento completo ainda pode gerar um pouco de lateralidade, e as médias também podem andar de lado aqui, e as médias realinham, mesmo com o mercado andando lateralmente, mas está mais ascendente, bem mais ascendente, né, do que o índice, tá? Não tem alvo, né, pessoal, aqui, claro, né, a gente, se você projeta aqui ó, essa pequena lateralidade, né, ela já atingiu aqui ó, o segundo alvo, e aí o terceiro alvo, né, essa linha vermelha, está bem aqui marcada, o terceiro alvo dessa lateralidade, tá? Então, aqui, né, só teria o terceiro, tá? Mas ainda assim é uma pontuação, né, a ser alcançada, 109 pontos. Alcançando isso daqui, né, e ele fazendo uma nova máxima, né, ele pode, né, realmente tentar romper o gap de média. Se vocês observarem isso daqui também, né, é um fundo arredondado. Fundo arredondado nos remete à ideia de cup handle. O cup handle tem o seu alvo, né, como segundo alvo da projeção disso daqui. Já ficaria bem próximo aqui da reversão majoritária aqui do semanal. Aqui no gráfico diário, né, a gente já vê um rompimento, né? Vejam que conforme a gente vai descendo o tempo gráfico, as coisas vão se apresentando, né? Aqui a gente já tem um rompimento, certo? Já tem o mercado atingindo ali o seu primeiro alvo. Ainda não é um ciclo, né, muito forte, mas ainda assim um bom ciclo, né? Ele já tem uma L2 aqui, já tem aqui dentro da nossa movimentação, tem uma L1, né? O mercado perde mínima, tem uma L2, então a próxima perda de mínima é uma L3, então pode até ter uma correção um pouco maior. Ele já fechou, né, o gap que estava aberto ó, aqui nessa movimentação. Ele pode até apresentar algum tipo de correção por realização de lucro, né, já que ele já pagou o primeiro alvo. O segundo alvo desse pequeno pivô aqui está aqui ó, em 5,31, né? E o terceiro alvo desse pivô ó, em uma confluência próxima daquele alvo lá da lateralidade, tá? É o alvo de toda essa lateralidade, que é o terceiro alvo dessa lateralidade, tá? Então, mas um teste dessa máxima aqui ainda pode levar a uma correção, conforme a gente falou, por conta do semanal, para depois voltar a subir. Mas está numa movimentação bem melhor, né? Você vê que o preço está acima das médias, está acima da 200. É um cenário bem mais comprador por dólar. Vamos dar uma última olhada aqui nos 60 minutos. Aqui resta esse segundo alvo, né, pessoal? Depois disso daqui, né? Esse primeiro alvo aqui também já deve ter dado, né? Primeiro, segundo e terceiro. Deve estar faltando somente o terceiro. Segundo alvo já alcançado. Né? Terceiro alvo tem uma região de confluência aqui, ó. 18 pontos acima, tá? Aqui, pessoal, nos 60 minutos. Vamos ver se é tendência. 18, 19 fechamentos, né? Acima da média móvel de 20. Completou 20 fechamentos, né? Mais uma barra, uma única barra. Isso daqui, a gente chama isso daqui de tendência. Tendência para ser revertida, né, pessoal? Aí vai ter os setups de venda, né, de compra na MM20. Gap de média acaba sendo um setup de compra, tá? Para quem sabe uma lateralidade ou uma MTR aqui, né? Minoritária, porque a gente está falando de 60 minutos. Minoritária eu digo porque a gente acabou de ver tempos macros, né? Então ela não chegaria a reverter diário, semanal, né? A movimentação de estar mais interessante. Tá, mas aqui, ó, já se tornou, né, o preço trabalhando acima da MM200, né? Aqui você teve uma possibilidade, né, de Fab 4, né, dentro do mensal. Você tinha uma, uma certa movimentação lateral, uma wedge. Veja que o mercado dele sempre te dá mais características, né, pessoal? Ó, você tem uma wedge, você tem um ponto de inflexão, ele abriu acima desse ponto de inflexão. Esse ponto de inflexão também serviu como troca de polaridade, tá? Então, uma, duas, tá? Então, aqui, né, você acaba vendo
mais possibilidades, né? Você tinha aqui uma possível LTB, o mercado rompe essa LTB, tá? O mercado ele acaba sempre, né, deixando mais possibilidades. Os fundos foram ficando mais altos, né? Os topos foram ficando mais altos, né? Então, você vê que as características da movimentação, elas se repetem, né? Basta você dar a devida atenção a elas, beleza? Essa wedge aqui eu posso desmarcar, porque ela é uma movimentação mais fraca. Essa daqui é importante a gente deixar, né? Porque aqui, né, a gente tem, de fato, ó, quando o mercado faz isso daqui, a gente tem uma falha, né, de wedge, eu tenho uma, tenho duas, tenho três puxadas. Normalmente o mercado faz algum tipo de correção TBTL aqui para romper no segundo momento. Nessa daqui ele não fez, ele fez a falha, né? Ele faz um rompimento mais fraco, mas depois ele ganha um bom impulso. Então aqui a gente tem uma perna um, né? E o mercado pode ter uma perna 2 a partir, né, dessa máxima que está presente aqui. Então a gente tem uma premissa. Mesmo que o mercado corrija, por exemplo, até a média móvel de 20, tem uma premissa. Ele pode muito bem pagar esses alvos aqui em 5,278 e 5,276, né? Que é uma região de confluência de alvos. Beleza, pessoal? Então, para o estudo de final de semana era isso. Bons estudos para vocês, né? Se gostou, né, curta, compartilha, se inscreva no canal. Bom final de semana e até mais. Valeu!